Pareciam ser tesouras de jardinagem do bolso de trás e se move em minha direção. Eu teria tentado correr, mas minha energia estava no mínimo devido à minha condição, então nem conseguia se tentasse. Eu trabalho como enfermeira em um hospital geral há cerca de 3 anos agora. É um dos trabalhos mais difíceis, embora gratificantes, que já tive, enquanto ajudo pessoas em condições sérias. Na maior parte do tempo, você basicamente estaria cuidando de pacientes e administrando medicamentos para eles. Tivemos várias pessoas chegando em noites tardias reclamando de fibromialgia e outras condições comuns que poderiam ser facilmente tratadas em casa. Eu costumava lidar com esses tipos de pessoas dando-lhes medicamentos simples de venda livre, se tivessem seguro. No entanto, houve algumas vezes em que você precisava tratar pacientes que estavam realmente precisando. Tratar pacientes não apenas te faz sentir recompensada, mas às vezes você também desenvolve um vínculo com eles. Esta história segue o mesmo princípio. Uma vez, cuidei de uma senhora idosa cujo marido acabará de falecer e ela foi admitida no hospital com uma grave infecção bacteriana. Seu nome era Kate e ela era a senhora mais doce que você poderia conhecer, sempre nos contando histórias sobre seus animais que costumava ter. Ela sempre amou animais e os usava como uma espécie de mecanismo de enfrentamento. No entanto, além de animais de serviço, o hospital não permitia outros animais de estimação, o que a deixava profundamente triste. Eu me senti muito mal por ela, pois desde que chegou, ela sempre foi gentil conosco, independentemente do que estivesse enfrentando. Ao longo da última semana, realmente comecei a desenvolver uma conexão emocional com ela, então sempre fazia questão de lhe mostrar atenção extra. Foi algo gratificante, mas como enfermeira, é nossa responsabilidade estar lá para os pacientes. Um dia, ela olhou para mim quase chorando e me agradeceu por tudo que eu tinha feito por ela. Isso me chocou completamente e me deixou em completa incredulidade, pois logo comecei a perceber o que ela queria dizer com isso. Ela faleceu um dia depois, e chorei por quase uma semana. As outras enfermeiras estavam tristes, mas não tanto quanto eu, pois eu era uma das pessoas por quem ela realmente se importava. Semanas se passaram e eu simplesmente segui em frente com ela. Ela frequentemente vinha à minha mente de vez em quando, mas eu principalmente seguia em frente, pois ser enfermeira era ocupado. Uma noite, estava conversando com um dos meus colegas na recepção sobre o prontuário de um paciente quando ela me disse para pegar um equipamento no porão. O porão do hospital é onde geralmente mantemos nossos equipamentos e outros suprimentos médicos para armazenamento. Eles não são comuns na maioria dos hospitais, mas existem. É muito raro um de nós descer ao porão, então isso significava que precisávamos de algo bastante importante. Então, peguei o elevador até o porão e acendi as luzes quando senti um sentimento sinistro. Já estive no porão muitas vezes e nunca tive um sentimento assim. Para descrever melhor, parecia um sentimento de terror vindo de algum lugar aqui, mas eu não tinha certeza de onde. Para ser justa, porões são assustadores, especialmente os de um hospital. Fui por este corredor pequeno que temos e peguei o equipamento que estava em uma das prateleiras, quando jurei ter ouvido passos atrás de mim. No entanto, não pareciam ser de alguém com sapatos, mas sim descalços. Pensei que fosse um dos meus colegas brincando em uma tentativa de me assustar, mas, em vez de ficar brava, pensei em reverter o plano deles e pegá-los no ato. Saí da sala e voltei para a área principal onde não vi ninguém. Em certo momento, gritei, "Olá, mais alguém aqui?" Como esperado, porém, não recebi resposta, o que só me fez querer sair mais rápido.
Neste ponto, eu estava questionando se eram apenas sons dos painéis elétricos e com isso, fiz meu caminho de volta para o elevador. Quando estava mais ou menos na metade do caminho, ouvi claramente a voz de uma velha gritar meu nome do corredor. Só me levou um segundo para perceber que parecia ninguém menos que Kate. Posso dizer com certeza que fiquei oficialmente assustada pra caramba e voltei correndo para minha estação. Não me preocupei em contar a ninguém sobre isso, pensando que pensariam que estou louca. No entanto, sei o que ouvi. Parecia muito real para eu estar imaginando. A única outra pessoa para quem contei foi uma enfermeira com quem eu havia trabalhado, apenas porque ela era uma das pessoas em quem confiava muito. Com base em minha expressão ao contar a ela, acho que ela acreditou que havia alguma verdade nisso, pois parecia entender completamente. Desnecessário dizer que foi minha última vez descendo para o porão. Sempre que me pediam para descer ao porão novamente, eu sempre pedia a outra pessoa para fazer isso. Toda vez que outra pessoa fazia isso, eu sempre recebia olhares, mas francamente, não me importava. Nunca acreditei no paranormal, mas ainda não tenho explicação para isso. Isso aconteceu durante o verão de 2015, quando eu tinha cerca de 17 anos. Eu tenho uma doença na válvula, uma doença em que uma das válvulas do seu coração para de funcionar adequadamente, o que resulta em perda de fluxo sanguíneo. A razão pela qual eu estava no hospital era porque, sendo um idiota, deixei minha condição sem tratamento, então eu estava lidando com dores no peito extremas. Sim, não é divertido. De qualquer forma, eu estava passando a noite no hospital conectada a um soro cheio de medicamentos para me ajudar a respirar melhor. Se me lembro corretamente, era por volta das 10 horas e meus pais acabavam de sair, já que o horário de visitas havia terminado. Esta era a primeira vez que eu passava a noite em um hospital sozinha, então naturalmente estava nervosa. Para passar o tempo, li um livro, quando eventualmente fiquei cansada e decidi dormir. Foi então que acordei por algum motivo. Fui imediatamente acordada com o som do zumbido da luz do corredor, de onde então ouvi algo mais. O som de passos podia ser ouvido vindo do final do corredor e se aproximando rapidamente do meu quarto. A princípio, pensei que fosse a enfermeira noturna vindo me verificar, mas em vez disso vi algum cara que eu nunca tinha visto antes olhando para dentro do meu quarto. Ele parecia ser um pai ou talvez um visitante, mas não era meu pai. Ele usava uma camisa branca, calças camufladas e óculos. Obviamente, eu estava confusa, mas não me senti ameaçada ou com medo, pois tenho certeza de que ele estava perdido. Em um tom muito direto, eu digo olá, e ele olha em volta nervosamente antes de colocar o dedo nos lábios fazendo um som de silêncio. Ele então tira um par do que pareciam ser tesouras de jardinagem do bolso de trás e se move em minha direção. Eu teria tentado correr, mas minha energia estava no mínimo devido à minha condição, então nem conseguia se tentasse. Ele então se aproxima até a beira da minha cama, onde corta o cordão do soro. Faíscas voam para fora a ponto de a sala iluminar por um segundo. A máquina obviamente parou de funcionar, onde eu estava à beira de ter um ataque de pânico completo. Isso piorou meus sintomas, causando falta de ar constante. Depois disso, ele simplesmente se levantou e saiu do quarto, tão casualmente como se nada tivesse acontecido. Sem hesitar, usei toda a energia que pude para chamar por qualquer outra pessoa que pudesse estar neste andar. Havia apenas uma enfermeira neste andar, mas ela estava assistindo mais de 20 quartos. Fiquei naquele quarto quase meia hora tendo dificuldade para respirar, já que a medicação foi cortada. Felizmente, a enfermeira noturna chegou e, quando viu o que aconteceu com o meu soro, ficou chocada. Ela imediatamente chamou segurança e mais algumas enfermeiras para me transportar para outro quarto. Lembro-me de o hospital conduzindo uma investigação com a polícia para tentar encontrar a pessoa que fez isso. Eu dei a eles uma descrição do que ele parecia, mas não havia ninguém no hospital que correspondesse a isso. Surpreendentemente,
Por mais agradável que fosse este hospital, não tinha uma câmera perto da área em que eu estava, apenas uma mais abaixo do corredor. Eventualmente, no entanto, eles conseguiram pegar a pessoa em outro prédio do hospital, andando por aí. As filmagens mostraram ele entrando em vários quartos por alguns segundos, apenas para sair logo em seguida. Por que eu fui especificamente o alvo dele não está claro, já que ele não pareceu fazer nada quando entrou nos outros quartos. Não faço ideia de quem ele era ou por que fez o que fez, pois o hospital não nos deu uma atualização. Agradeço aos funcionários do hospital por agirem rápido e me levarem para outro quarto. Ainda me assusta pensar o que teria acontecido se eu estivesse dormindo quando ele cortou aquele cordão. Lembro-me de meus pais ao telefone com a polícia e o hospital sobre qualquer informação, mas nunca me disseram nada sobre o homem e não tenho certeza se alguma vez saberei. Não o vi desde então, mas espero que esteja atrás das grades. Antes de começar com minha história, quero apontar que este não é o tipo de história para te deixar na beira do seu assento. É, no entanto, a coisa mais estranha e bizarra que já vi. Para um contexto, trabalho como enfermeira praticante em um hospital relativamente grande no centro de Chicago. Na maior parte do tempo, eu estaria ocupada durante o dia, mas uma vez que a noite chegava, eu realmente não tinha muito o que fazer. Isso porque eu estava trabalhando em uma parte do hospital onde não acontecia muita coisa. Uma noite, eu estava com um dos meus colegas não fazendo nada além de jogar alguns jogos no iMessage. Enquanto estávamos brincando, começamos a ouvir outro de nossos colegas gritando do final do corredor. Claro, corremos na direção dele e vimos que ele estava gritando para dentro de um dos quartos vazios. Ele continuava gritando enquanto falava sobre alguém no quarto. A princípio, era difícil entender, mas ele continuava insistindo para que não entrássemos naquele quarto. Era além do anormal, pois chegou a um ponto em que parecia que ele estava completamente assustado com algo. Meu colega e eu verificamos aquele quarto, mas não encontramos ninguém, já que a última pessoa que estava lá foi dispensada na semana passada. Eventualmente, a segurança do hospital o escoltou para fora e ele até fez o teste de drogas. No entanto, ele saiu limpo e ninguém conseguiu descobrir quem ou o que o fez se comportar daquela maneira. Ele acabou tirando uma semana de folga do trabalho e voltou completamente normal. Não preciso dizer que isso foi a coisa mais assustadora que já testemunhei enquanto trabalhava. Não foi até algumas semanas depois que outras pessoas começaram a ter episódios semelhantes. Chegou ao ponto em que isso aconteceu com outras duas pessoas, uma delas sendo um visitante. Eventualmente, todo aquele andar do hospital foi fechado e a alta administração ficou em silêncio sobre isso. Este mundo é estranho e ninguém parece conseguir descobrir o que está acontecendo até hoje. Bem-vindos ao nosso canal de contos assustadores, onde trazemos para você as histórias de horror mais incríveis e verdadeiras. Hoje temos uma história de terror arrepiante que fará seu sangue gelar. História 1. Isso aconteceu anos atrás. Eu tinha provavelmente 15 anos na época e agora tenho 22. Minha avó teve alguns problemas com seu marcapasso e ficou detida por 8 dias neste histórico hospital para veteranos. Até o próprio hospital parecia inquietante. Quando eu estava cuidando da minha avó, nunca me senti confortável lá. Felizmente, o hospital permite que pelo menos um membro da família passe a noite e fique de olho em seus entes queridos. Eu me ofereci para cuidar da minha avó, pois meu pai não parecia se importar muito. Eu era muito próximo dela e agora valorizo meu tempo passado na ala da minha avó. Era animado, embora houvesse pelo menos 15 pessoas presentes. A ala era muito grande. Fiz amigos enquanto minha avó dormia.
Assistimos até mesmo a um filme juntos usando um aparelho de DVD portátil que alguém trouxe. O labirinto do hospital era o que mais me intrigava, especialmente à noite. Seria fácil se perder. De qualquer forma, ainda estava me acostumando com os corredores. No terceiro dia, minha tia esperou comigo até o anoitecer e depois me deixou sair para jantar sozinho. Eu fiquei desorientado porque a área se parecia com o labirinto em que eu estava. Quando acordei na manhã seguinte, havia um homem lá que provavelmente era o gerente da instalação. Havia uma figura sombria quando saí. A segui por curiosidade enquanto ela caminhava pelo corredor e entrava na ala antes de sair. Fiquei parado no corredor, muito perplexo. Pouco depois, um homem gritou por ajuda do lado de fora, dizendo que seu pai não estava mais respirando. Após ficar arrepiado, voltei correndo para minha avó pelo corredor. Levei meia hora para encontrar a ala da minha avó. Nunca compartilhei o que vi com ninguém. Seria inadequado, então me calei. No sexto dia, minha tia me mandou para casa à noite com comida e frutas suficientes para minha avó. Sentei-me em minha cadeira e esperei minha avó acordar oficialmente. A ala era muito grande e espaçosa, como já mencionei. Não precisávamos de ventiladores para o ar-condicionado, pois as janelas eram grandes e as noites eram bastante frias. Sempre dormia com um casaco e cobria minha avó com 2 camadas de cobertores. A mesma noite fria passou e tudo estava tranquilo. Todos estavam dormindo, exceto pela medicação horária da minha avó. A enfermeira ocasionalmente me acordava e às 2 horas eu já não estava mais sonolento. Quando o relógio bateu 3, eu estava mexendo no meu celular e senti uma leve brisa na cama atrás de mim. A figura negra reapareceu e quando me virei, quase perdi meu celular. A idosa na cama estava adormecida e seu filho ou neto, eu não tenho certeza, também estava. Virei a cabeça para o lado porque não queria ver o que ia acontecer. Quando o sol nasceu às 5 da manhã e as enfermeiras estavam fazendo a ronda para a medicação dos pacientes, descobriram que a idosa havia falecido. Nunca mais vi a figura depois disso. Talvez tenha se mudado para outra ala, não tenho certeza. No entanto, fiquei aliviado que minha avó foi poupada naquele momento.